Nós estaremos hoje meditando na palavra de Deus no livro de Apocalipse. Abra, por gentileza, Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo de número 1. Nós estaremos meditando no versículo de número 4. Eu vou ler os versículos 1 para nós termos uma melhor contextualização, mas estaremos meditando no versículo de número 4. Todos acharam? Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Pai bendito, graça te damos uma vez mais nessa noite pela tua palavra. Nós, humildemente, com muito temor e tremor, pedimos ao Senhor que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para que possamos compreender a tua palavra. Pai, fala conosco. Nós necessitamos, nós carecemos de ouvir a sua voz. Nos instrua, nos capacite a servi-lo melhor. Esse é o nosso pedido, a nossa humilde oração que te fazemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós estamos fazendo a exposição do livro de Apocalipse, essa carta gloriosa que foi escrita pelo apóstolo João. E Deus nos deu a graça de chegarmos até o versículo 4. Já meditamos no versículo 1, 2 e 3, e agora estamos no versículo de número 4. O tema que nós estamos meditando nesta perícope, nesta passagem do versículo 4, que se iniciou agora, essa perícope, essa parte, eu coloquei o seguinte tema. O tema geral é a doxologia do reino. Essa será a segunda parte dessa ministração. Na última pregação, melhor dizendo, eu preguei no versículo 4, na parte A do versículo, onde diz: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz sejam convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Hoje nós estaremos entrando um pouquinho mais no versículo 4, e se Deus assim nos permitir, nós também estaremos meditando no versículo 5.
o tema doxologia do reino, para que você esteja mais inteirado em relação ao que nós estamos meditando, doxologia do reino é uma expressão de louvor que exalta a Deus por quem Ele é e pelo governo soberano que o Senhor Deus exerce como rei. Isso é a doxologia do reino. A palavra doxologia, ela significa uma palavra de louvor ou uma palavra de glória. Isso é doxologia. O reino aqui, da doxologia do reino, significa o governo real de Deus manifestado plenamente em Cristo Jesus. Então, doxologia do reino é quando a igreja reconhece, celebra e proclama que Cristo reina. Isso é a doxologia do reino. Que o domínio de Cristo é eterno e que toda a glória lhe pertence. Essa é a doxologia do reino. Nós paramos na primeira parte do versículo 4 e nós ficamos ali contemplando as verdades que nós lemos no versículo 4. E o versículo 4 inicia-se a saudação do apóstolo João. E nesta saudação, o apóstolo João começa a trazer à tona a majestade daquele que viria, a majestade de Cristo Jesus. Nós vimos na ministração passada que o apóstolo João fala aqui da eternidade de Deus Pai, da sua soberania inabalável e a fonte da graça que sustenta toda a igreja. Por isso o apóstolo João escreve: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz vos seja convosco e da parte daquele que é, que era e que há de vir. Mas João não termina a sua saudação aqui. João, ele amplia o horizonte da revelação e ele então começa a trazer aspectos do ser de Deus. E ele começa a trazer para a nossa meditação que a graça e a paz não procedem apenas daquele que é, que era e que há de vir, mas que a graça e a paz também procedem dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo. É o que o apóstolo escreve aqui. A graça e a paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha. Ou seja, a saudação do apóstolo João, já no início, nos primeiros versículos do capítulo de Apocalipse, nos introduz a profundidade trinitariana. Ou seja, o apóstolo João começa a evidenciar já nos primeiros versículos do livro de Apocalipse a Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Antes de o apóstolo João falar dos juízos, dos selos, das trombetas e das taças, principalmente da taça da ira de Deus, João, ele faz um alicerce. É como se João estivesse num mar bravio
e ele então jogasse uma âncora. Ele então nos ancora na identidade do Deus triuno. Ele traz à tona no versículo 4 e 5 aspectos da Trindade. Antes de revelar os eventos do fim dos tempos, o apóstolo João revela quem governa o fim. Ele traz aspectos do ser de Deus. Agora, ao avançarmos na segunda parte do versículo 4, que é essa parte sobre os 7 Espíritos de Deus, e depois entrarmos no versículo 5, precisamos fazer a seguinte pergunta: quem são os 7 Espíritos que o apóstolo João fala aqui no versículo? Quem são? O que significa essa expressão, os 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus? E por que o apóstolo João coloca essa referência exatamente aqui, no primeiro capítulo, no início do livro, como abertura da carta de Apocalipse? João apresenta aqui um fundamento que nós chamamos na teologia de fundamento ontológico. E eu vou explicar para vocês. Todas as vezes que nós trazemos algum termo teológico, nós procuramos sempre explicar aos irmãos para que todos estejam alinhados com a doutrina bíblica e com a teologia. Ontologia é o estudo do ser de Deus. Quando nós estamos estudando teologia, nós nos deparamos com essa matéria. Ontologia, o estudo do ser de Deus. João começa o Apocalipse não com eventos, como eu falei, mas com o ser eterno, supremo, que governa todos os eventos, que governa todas as coisas. João começa mostrando quem Deus é, antes de mostrar o que Deus fará no juízo e na consumação dos séculos. Aquele que era e que aquele que é, que era e que há de vir. Quando nós olhamos para essa expressão no versículo 4, o apóstolo João está demonstrando a eternidade e a autoexistência de Deus. Quando nós vemos a expressão os 7 Espíritos, nós começamos a notar a plenitude perfeita do Espírito Santo. E quando João fala Jesus Cristo, a fiel testemunha, ele demonstra a identidade e obra do Filho de Deus. Antes de tratar da história, João então trata do ser divino, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Antes do apóstolo João tratar da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, ele estabelece então a ontologia, o estudo sobre o ser de Deus. Antes dos acontecimentos, João revela o Deus que governa os acontecimentos. É isso que nós, quando lemos o versículo 4 e 5, são as primeiras impressões que nós temos do versículo. E por que isso é importante? Entendermos isso, que o apóstolo João está aqui levando a nossa mente para o ser de Deus. Ele está elevando a mente da igreja para que a igreja olhe para o Deus criador de todas as coisas, para o único Deus. Isso é importante porque a igreja só pode enfrentar o futuro quando entende quem está no trono. Eu preciso entender, primeiro, quem está no trono, quem está comandando a história e escrevendo a história,
E quem opera diante dele. E é isso que começaremos a ver agora. Entrando no versículo 4, dando continuidade ao ponto 1 da semana passada, da última pregação, melhor dizendo, a origem trinitariana da graça. Essa é a temática do ponto 1, baseado no versículo 4 que nós meditamos na semana passada. A origem trinitária da graça. Trinitária vem de trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, volte seus olhos novamente para o versículo 4. Versículo 4, a parte C do versículo, vai dizer assim: e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Essa expressão aparece também em outros capítulos no livro de Apocalipse. Aparece no capítulo 3, versículo 1, aparece no capítulo 4, versículo 5, e aparece em Apocalipse capítulo 5, versículo 6. É importante que você entenda que essa expressão dos 7 espíritos que estão diante do seu trono não significa que existam 7 espíritos diferentes diante do trono de Deus. Mas essa expressão comunica uma verdade simbólica e teológica profunda sobre o Espírito Santo. A maioria dos comentaristas, dos teólogos que estudam o livro de Apocalipse e escrevem comentários teológicos acerca do livro, a maioria desses comentaristas entende que os 7 espíritos se referem ao Espírito Santo em sua plenitude perfeita. A maioria dos comentaristas entende assim, e eu também entendo dessa forma. Por quê? O número 7 no livro de Apocalipse indica completude. A frase aparece em uma saudação trinitariana, onde se encontra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, aquele que é, o Espírito, os 7 espíritos, e o Filho, no versículo 5, a fiel testemunha. Isso forma uma estrutura claramente trinitariana, demonstrando a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E qual é a base que nós encontramos na Escritura, na Bíblia, para que possamos entender que os 7 espíritos que o apóstolo João fala aqui no versículo 4 está fazendo referência ao Espírito Santo? A base que nós encontramos é lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 11, versículo 2. Isaías, capítulo 11, versículo 2, descreve o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, em termos múltiplos. É assim que o profeta Isaías trata o Espírito Santo, ou o Espírito do Senhor, nesse capítulo. Isaías capítulo 11, versículo 2, vai dizer assim: e repousará, preste bem atenção, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Nós temos aqui Isaías usa termos múltiplos para descrever o Espírito de Deus.
Isaías 11 está inserido no contexto. O assunto que Isaías está tratando aqui é um assunto sobre juízo e sobre esperança. É isso que o profeta Isaías está falando. Nos capítulos anteriores de Isaías, especialmente o capítulo 7 ao capítulo 10, o profeta anuncia o juízo de Deus sobre Judá e sobre as nações, inclusive a Assíria. O reino davídico parecia cortado, como uma árvore derrubada. Então, Isaías 11:1, surge uma promessa, porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Ou seja, da linhagem aparentemente cortada, destruída de Davi, filho de Jessé, surgiria um rei futuro, o Messias, o Machia, o Messias, traduzido no grego, Cristo. O versículo 2 de Isaías, que nós acabamos de ler, descreve que sobre esse rei Messias repousaria plenamente o Espírito do Senhor sobre ele, caracterizado por sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Esse mesmo Espírito que repousaria sobre o rei Messias foi o que João Batista viu quando o Espírito desceu em forma de pomba sobre Jesus Cristo. Portanto, o contexto de Isaías é messiânico. Fala do Messias. Trata da promessa de um rei davídico, da descendência de Davi, um rei ideal, capacitado plenamente pelo Espírito para governar com justiça e estabelecer um reino de retidão e de paz eterna. Muitos comentaristas, os estudiosos do texto bíblico, entendem que Isaías, o profeta Isaías, apresenta uma descrição da terceira pessoa da Trindade com 7 aspectos. 7 aspectos de um mesmo Espírito. E quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, o número 7 simboliza essa completude. Assim, o apóstolo João estaria evocando a ideia de Isaías para mostrar que o Espírito que repousa sobre o Messias, sobre o Cristo, é o mesmo Espírito em sua plenitude que está diante do trono e atua na história. Então, o Espírito que o apóstolo João escreve às 7 igrejas da Ásia, e ele fala a dos 7 Espíritos que estão diante do trono, ele está falando exclusivamente do Espírito Santo em sua plenitude, em seu poder. Os 7 Espíritos em Apocalipse, então, não são 7 seres distintos, mas uma forma simbólica de falar da plenitude perfeita do Espírito Santo, já prometida em Isaías, no capítulo 11, versículo 2. Como uma característica que o Messias receberia, o Espírito vindo sobre ele. O Espírito que ungiu o rei é o mesmo Espírito que executa o plano do rei. Isso significa que o que Deus prometeu é o que Deus irá cumprir. Deus não muda de plano. Deus não abandona o que ele começou
a obra que ele começou. O Deus que fez promessas na história é o mesmo Deus que as executa na consumação da história. O Deus que prometeu a Abraão uma descendência em Gênesis 12, 2, cumpriu essa promessa a Abraão. O Deus que prometeu a Davi um trono eterno em 2 Samuel 7, 12 e 13, cumpriu essa promessa em Cristo Jesus. O Deus que prometeu o Messias em Isaías capítulo 9, versículo 6, cumpriu em Cristo Jesus. O Deus que prometeu a ressurreição, cumpriu em Cristo, ressuscitando ele dos mortos. E o Deus que prometeu a volta de Cristo, cumprirá. Ele voltará. E nós estamos aqui esperando o seu retorno, é o que nós acabamos de cantar. Nós estamos esperando o retorno de Cristo. Apocalipse não é um livro de possibilidades. Pode acontecer ou não acontecer. Não. O livro de Apocalipse não é um livro de possibilidades. O livro de Apocalipse é o registro inevitável da palavra do Deus fiel. Vai acontecer. E se Deus cumpre juízos, ele também cumpre a sua salvação prometida. Se ele prometeu condenação aos ímpios, ele condenará. Se Deus prometeu vida eterna aos que estão em Cristo Jesus, ele também cumprirá essa promessa. Nós podemos nos agarrar a essas promessas. A grande questão aqui não é se Deus cumprirá, ele vai cumprir. É certo que ele irá cumprir todas essas promessas. Mas a grande questão aqui não é essa, se Deus vai cumprir ou não. Ele vai cumprir. A grande questão é, você está do lado das promessas da graça, da salvação, ou você está do lado das promessas de juízo, da ira de Deus sobre os pecadores? De qual lado dessas promessas você se encontra? Você tem crido nas promessas de salvação, de vida eterna, ou tem deixado isso de lado? Porque se você deixar essas promessas de salvação de lado, ver isso como balela, como coisas inúteis, então isso quer dizer que o juízo está sobre você. Mesmo se você acreditando no juízo de Deus ou não, se você não creu em Cristo Jesus, o juízo cairá sobre você, acreditando ou não. E por que nós temos a plena certeza dessas coisas? Porque o Deus que prometeu é o Deus que cumpre. Ele cumpre as suas promessas de graça e de juízo. E ele não muda. Ele permanece o mesmo. Aqui nós vemos, no versículo 4, a plenitude da atuação do Espírito Santo. E essa plenitude da atuação do Espírito Santo envolve o trono de Deus. Mais especificamente o local aonde o Espírito se encontra. O texto bíblico diz, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Diante do trono, essa expressão, diante do trono, demonstra prontidão para agir. O Espírito Santo, ou a expressão que o apóstolo João usa, os 7 Espíritos de Deus, está diante do trono e ele está pronto para agir.
Estar diante do trono indica disponibilidade imediata. O Espírito não está distante. O Espírito de Deus não está inativo. Pelo contrário, o Espírito Santo está ativo na execução do plano divino. É isso que significa essa expressão. Diante do trono significa a submissão à vontade soberana do Pai. A posição do Espírito Santo diante do trono revela perfeita harmonia dentro da Trindade. Não há competição entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles agem em harmonia. A unidade de essência e propósito na Trindade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diante do trono, essa expressão final do versículo 4 demonstra a participação ativa do Espírito Santo no governo divino. O Espírito não é um espectador da história. O Espírito aplica a redenção e ele sustenta a igreja. Ele convence do pecado e executa os decretos de Deus Pai. Diante do trono, indica que o Espírito não é uma força impessoal. Diferente do que ensinam as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová ensinam que o Espírito Santo não é Deus. E que o Espírito Santo é uma força ativa impessoal. Que ele não é um ser pessoal. A Escritura, a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, a Bíblia, revela que o Espírito Santo é uma pessoa divina. É o ser divino. Não como uma energia espiritual, como os testemunhos de Jeová ensinam. O que a Escritura ensina sobre o Espírito Santo? A Escritura diz que o Espírito Santo de Deus fala. Em Atos 13:2, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo. O Espírito Santo falou. Uma força, uma energia não fala. Um ser pessoal, divino, fala. E ele falou. Ele se entristece. Nós vemos isso em Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ele tem sentimentos. É uma pessoa. É um ser. O Espírito Santo, ele ensina. Nós vemos isso no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 26. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas. Uma força, uma energia, não tem condição de ensinar nada para ninguém. Somente um ser pessoal, um ser que tem intelecto, sentimentos, pode ensinar. O Espírito Santo intercede. Uma força, uma energia não pode interceder por ninguém. Em Romanos 8, 26, está escrito, o mesmo Espírito, falando do Espírito Santo de Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Força, energia, não fala. Energia, não entristece. Poder impessoal, não ensina nem intercede. Então, a tese dos testemunhos de Jeová cai por terra com a simples leitura da Bíblia. Negar a personalidade do Espírito Santo é enfraquecer a própria doutrina da Trindade. E onde a Trindade
é distorcida, o ensinamento sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, quando esse ensinamento é distorcido, o Evangelho inevitavelmente também é distorcido. O Espírito é Deus, pessoal, santo, ativo na redenção e no juízo. E eu tenho algumas aplicações para a nossa meditação sobre todas essas questões, sobre o ser de Deus na pessoa do Espírito Santo. Se o Espírito, como nós cremos, é pessoa divina, você não pode tratá-lo como uma mera energia religiosa. Ele não é algo que você usa. O Espírito Santo não é isso. Ele não é algo, ele é alguém. Então, ele não é algo que você usa em momentos de necessidade. Não é isso. O Espírito Santo é Deus. E Deus não é manipulado por ninguém. Pelo contrário, Deus é obedecido. Então, quando o Espírito Santo convencer você do pecado, da justiça e do juízo, obedeça. Dê ouvidos. Quando o Espírito Santo disser para você, não faça isso. Não olhe para essa mulher com esses olhos. Guarde o seu coração no pecado. Não pegue aquilo que não é seu. Dê ouvidos à voz do Espírito Santo. Ele está convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. Quando você falou algo que entristeceu alguém, e talvez você nem percebeu, o Espírito então vai convencer você. Aquilo que você falou é errado. Dê ouvidos à voz do Espírito Santo. Ele não é uma força que é controlada por nós. Ele é o próprio Deus que fala conosco. Ele está falando conosco através da Sagrada Escritura nessa noite, nos instruindo, nos capacitando. Então, dê ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo fala, você deve ouvir. O Espírito Santo não é autor de confusão. Não é. Definitivamente não é. Nem de mensagens privadas que competem, que lutam contra a Escritura. O Espírito Santo, não inspira novas revelações. Ele não faz isso. Porque ele já inspirou a revelação perfeita e suficiente. Nós chamamos de Sagrada Escritura, a Bíblia. A ideia de que Deus está constantemente acrescentando palavras fora da Escritura não exalta o Espírito Santo. Pelo contrário, diminui o Espírito Santo. Então, se você está vendo pessoas trazendo novas revelações, isso não é de Deus. Isso diminui o Espírito Santo. Isso não glorifica o Espírito Santo. Se aquilo que o Espírito Santo inspirou, revelou e deixou registrado na Sagrada Escritura, na Bíblia, não basta para você, então talvez você esteja com o seu pensamento equivocado acerca de Deus. Você ainda não compreendeu a mensagem do Evangelho. O mesmo Espírito que moveu os profetas, que moveu os apóstolos, selou, encerrou, finalizou as Escrituras com autoridade divina. Elas foram encerradas, finalizadas. E o Espírito Santo de Deus não se contradiz. Ele
não atualiza a verdade, ele aplica a verdade através do ensino bíblico. Quando alguém diz, o Espírito me revelou, e essa suposta revelação não pode ser examinada na palavra de Deus, nós estamos diante de fogo estranho. Nós estamos diante de emoção sem fundamento bíblico. Nós estamos diante de experiência sem autoridade da Escritura. Nós estamos diante de invenções criadas pelo coração corrompido dos homens. O verdadeiro ministério do Espírito não é produzir novidades, mas iluminar a nossa mente para que possamos entender o texto inspirado pelo Espírito. E quando o Espírito ilumina a nossa mente, ele nos convence do pecado e exalta Cristo. E ele faz com que essa pessoa que teve contato com a Escritura foi iluminada pelo poder do Espírito Santo e agora pôde compreender a sua condição de pecador e compreender quem é o Deus santo, justo e bom e que por causa do pecado está distante de Deus. E ele então pede por misericórdia. Então o Espírito Santo o conforma, esse novo crente, à imagem do Filho de Deus. Esse é o processo de santificação que nós estamos passando. Nós estamos sendo moldados por este Espírito, o Espírito Santo, para nos parecermos com Cristo Jesus, o Filho de Deus. Portanto, quando você ignora a Escritura, ignora a palavra de Deus revelada, registrada e finalizada, você não está apenas negligenciando um livro. Não. Você está resistindo ao Espírito que inspirou a Sagrada Escritura. E esse Espírito que inspirou a Sagrada Escritura está falando conosco, nos instruindo. E se o Espírito é Deus e você rejeita a sua palavra revelada, isso não é algo pequeno. É algo perigoso. É perigoso isso. Se o Espírito entristece, o pecado não é algo leve. Cada desobediência consciente é uma afronta à santidade daquele que habita em você, se você é um crente. Se você é um crente, se você nasceu de novo, estava morto nos seus delitos e pecados, e foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, ele ressuscitou você dos mortos espirituais. Naquele momento em que você creu em Cristo Jesus, você foi selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em você. Você se torna um templo do Espírito. Esse é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção que nós vamos atrás. Não. O batismo com o Espírito Santo nós recebemos no ato, no momento em que cremos. Nós somos selados e o Espírito então passa a habitar em nós. Se o Espírito Santo habita em você, que é um cristão, então não entristeça o Espírito. Busque uma vida de santidade, de renúncia, de agradar a Deus. E a gente vai para a conclusão aqui do versículo 4. Eu vou concluir o versículo 4 e a gente entra no 5. Apocalipse começa então exaltando a Trindade, a graça que sustenta a igreja. E essa graça que sustenta a igreja vem do Pai eterno,
do Filho exaltado e do Espírito Santo. Negar a divindade ou a personalidade do Espírito não é meramente um detalhe teológico. É tocar no próprio fundamento da fé cristã. A Trindade faz parte dos fundamentos, dos rudimentos básicos da fé cristã. A pergunta final aqui do versículo 4, para a gente entrar no versículo 5, é: você vive como alguém que sabe que Deus habita em você? Você vive assim? Como alguém que sabe que o Espírito Santo habita em você? Porque onde o Espírito é reconhecido como Senhor, ele foi entronizado no coração do crente, ele é o Senhor da sua vida. Quando o Espírito é reconhecido dessa forma, ele é o meu Senhor, então começa a ser evidenciado na vida desse novo crente o fruto do Espírito. Esse crente passa a ter temor, santidade e perseverança na fé. E onde o Espírito é reduzido a um mero conceito, a uma energia, a uma força ativa, a confusão, a superficialidade e a ruína espiritual. Não há santidade. Não há comunhão com o Espírito. E isso é perigoso. Vamos entrar no versículo 5. Versículo 5 diz o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que morreu, aquele que nos amou, melhor dizendo, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Eu coloquei o seguinte tema aqui no versículo 5, a gente vai entrar nele, mas eu não sei se com o tempo eu vou conseguir finalizar o versículo 5. Eu coloquei o seguinte tema para a nossa meditação: a supremacia redentora de Cristo. A supremacia redentora de Cristo. Versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Repetindo para que você possa gravar. João apresenta aqui 3 títulos cristológicos. Na teologia, quando nós estudamos teologia, nós estudamos essa matéria, na matéria de teologia sistemática, e é a matéria de cristologia, o estudo ou a doutrina de Cristo. A cristologia é o ramo da teologia que se dedica ao estudo sistemático da pessoa, natureza e obra do Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo João ele fala aqui que Jesus Cristo é a fiel testemunha, ou testemunha fiel, ele faz alusão ao Salmo 89, versículo 37, segundo alguns comentaristas. O Salmo 89, 37 diz assim: ele será estabelecido para sempre, como a lua, e fiel como testemunha no céu. No contexto do Salmo 89, Deus reafirma sua aliança com Davi, o rei Davi. E Jesus é a testemunha fiel porque revelou perfeitamente o Pai. O próprio Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Em João, capítulo 18, João 18, 37, está escrito assim, João 18, 37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci,
E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O que Cristo diz sobre o futuro, o que ele testifica, o que ele testemunha sobre o futuro é absolutamente confiável. É o que nós vamos ver aqui no livro de Apocalipse. O Senhor Jesus está revelando o futuro para o apóstolo João. Quando ele diz sobre o futuro, nós podemos confiar plenamente em Cristo. Se Cristo é testemunha fiel, então cada promessa dele é absolutamente segura. E cada advertência que Cristo dá em sua palavra, advertências de juízo, é igualmente inegável. Nós podemos crer plenamente. Ele não exagera quando promete vida eterna aos que creem. E não usa linguagem simbólica ou vazia quando fala da condenação dos que o rejeitam. Ele está falando de coisas que vão acontecer. Se você confia nas promessas de vida eterna no céu, precisa levar a sério também os avisos sobre a segunda morte no lago de fogo. Se você se apega à graça abundante de Deus, não pode desprezar o juízo de Deus. Cristo não é fiel apenas quando nos consola. Ele é fiel também quando nos adverte. Portanto, a grande questão não é se você gosta do que Cristo disse, mas se você crê em tudo que ele disse. Se você crê no que ele falou sobre a salvação e sobre os alertas que ele deu acerca daqueles que desobedecem a sua palavra. A expressão que é utilizada aqui pelo apóstolo João, primogênito dentre os mortos. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Primogênito não significa que Cristo foi o primeiro ser criado por Deus, não é isso. Nem que foi o primeiro a ressuscitar, cronologicamente falando. Porque Lázaro, por exemplo, já havia ressuscitado antes de Cristo. Cristo ressuscitou Lázaro. No contexto bíblico, primogênito fala de posição. Primogênito fala de supremacia. Primogênito fala de herança. O Salmo 89, no versículo 27, Salmo 89, 27, vai dizer assim: também o farei meu primogênito, mais elevado do que os reis da terra. Falando do Messias. Deus fala de Davi, mas Davi não foi o primeiro filho de Jessé. Jessé teve outros filhos antes de Davi. Davi era o mais novo. Ainda assim, Davi recebeu a posição de primazia. Ele foi escolhido para ser o rei de Israel dentre todos os filhos de Jessé. Assim também Cristo. Quando nós olhamos para o Salmo 89, nós podemos olhar e ver Cristo ali também. Ele é chamado de primogênito dentre os mortos. Por quê? Porque a sua ressurreição é suprema e definitiva. Lázaro ressuscitou dos mortos, mas ele voltou a morrer. Jesus ressuscitou dos mortos de forma definitiva, de forma suprema. Ele possui autoridade sobre a morte. A morte não o domina. Cristo inaugurou a nova criação com a sua ressurreição, com o corpo glorificado.
Ele ocupa o lugar de honra e soberania após vencer o túmulo, a morte, e ressuscitar, sair do túmulo. A ressurreição não foi apenas um milagre. A ressurreição de Cristo foi uma entronização, ele foi entronizado. Deus declarou a Cristo, Deus o declarou filho com poder, como está escrito em Romanos, no capítulo 1, versículo 4. Romanos 1, 4 vai dizer assim: declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, primogênito não fala de origem criada, como se Cristo foi criado, não. Fala de supremacia absoluta, a supremacia de Cristo. Estamos falando aqui da doxologia do reino agora. Cristo não é o primeiro de muitos iguais. Ele é supremo sobre todos. A supremacia de Cristo. Essa é a doxologia do reino. A ressurreição de Cristo é a declaração pública de Deus de que a morte foi derrotada. Quando Jesus saiu do túmulo, não foi apenas um homem voltando à vida. Foi o início de uma nova era. A morte, que parecia invencível, desde Gênesis capítulo 3, onde houve a queda do homem, foi confrontada e vencida por Cristo. Portanto, a morte não tem a última palavra sobre a vida do crente. O crente, o cristão, não teme a morte. A morte ainda é inimiga, mas é uma inimiga derrotada. Cristo venceu a morte. Ela ainda dói. A morte ainda fere, mas ela não domina. Ela ainda separa por um tempo, mas não eternamente. Se Cristo ressuscitou, e ele ressuscitou verdadeiramente, então o túmulo não é o fim. Não é o fim da história do povo de Deus. A última palavra não é da morte. A última palavra é ressurreição. A última palavra é vida. A última palavra é glorificação. O último estado da salvação. É isso que nós esperamos. Esperamos essa glorificação eterna, onde a morte não poderá nos tocar mais, onde o pecado não terá domínio mais sobre a nossa carne mortal. E a última expressão para finalizarmos, aqui do versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Ele é o soberano dos reis da terra. No Salmo 89, 27, diz: faloei, por isso, meu primogênito, o mais elevado dos reis da terra. O contexto histórico que nós olhamos para o contexto histórico do livro de Apocalipse, Roma, o Império Romano parecia invencível, parecia interminável. Mas João afirma: César não reina. Ele não reina de forma soberana. Cristo reina. Ele é, como o apóstolo João disse, o príncipe dos reis da terra, o soberano dos reis da terra. Cristo reina. Cristo vive. Quando governos parecem absolutos,
Lembre-se, Cristo governa acima deles. Cristo governa acima de todos os reis da terra, de todos os continentes. Agora, João acrescenta uma verdade pessoal aqui, e a gente encerra o versículo 5. Ele diz: aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O apóstolo João encerra o versículo 5 de forma gloriosa. Essa declaração do versículo 5 é uma das mais profundas afirmações do Evangelho em todo o Novo Testamento. Ele traz 3 verdades aqui gloriosas. Aquele que nos ama, ele nos ama. Essa expressão está no presente. O verbo nos ama está no presente, não é apenas nos amou no passado. Ele nos ama. Não é um amor sentimental, mas um amor pactual, fiel, constante. Mesmo sabendo quem somos, pecadores, rebeldes muitas das vezes, ele continua nos amando. Deus nos ama. Antes do juízo descrito no livro de Apocalipse, nós vamos ver isso quando nos aprofundarmos no livro. João nos lembra: o Cristo que julga é o Cristo que ama o seu povo. Ele traz o amor de Cristo por nós, um amor sacrificial. Ele se entregou por nós. E esse amor sacrificial é evidenciado pelo seu sangue, na expressão que o apóstolo utiliza aqui. Aqui não há misticismo. Sangue aponta para a sua morte substitutiva. Nós é que deveríamos ter morrido e sofrido. Ele substituiu você. Ele morreu no seu lugar. Ele não nos libertou por um exemplo moral, nem por palavras inspiradoras. Ele nos libertou morrendo no nosso lugar. Isaías 53 declara que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, pelo nosso pecado. A cruz não foi um acidente. A cruz foi substituição. Ele substituiu aqueles que creram. E ele, finalizando o versículo, nos libertou dos nossos pecados. Aqui nós encontramos o amor eficaz de Deus. Muitos perguntam com desprezo ou indiferença. Eu já ouvi muito essa expressão. Salvo do quê? Ser salvo do quê? Quando nós pregamos o Evangelho, falamos: você já recebeu a salvação que é em Cristo Jesus? As pessoas perguntam: salvo do quê? A resposta bíblica a essa questão é direta e é ofensiva. Ela é ofensiva ao orgulho humano que tenta se salvar por si mesmo. A resposta bíblica é salvo da ira de Deus. Salvo do quê? Da ira. A santa ira de Deus. A Escritura não diz que o homem está apenas confuso, carente ou mal orientado. A Escritura não diz isso. A Escritura diz que o homem está morto em seus delitos e pecados. Ela diz que ele está debaixo da ira de Deus. Não é que Deus odeia apenas o pecado de forma abstrata, não. Sua santa ira repousa sobre o pecador que pratica o mal, que é inimigo de Deus. É importante entender que Deus é santo, infinitamente santo, e sua justiça exige uma punição real. Não é uma punição simbólica. É uma punição real. Você não precisa ser salvo do diabo em primeiro lugar. Não. Você precisa ser salvo
do juízo de Deus. A culpa não é apenas um sentimento psicológico, não é isso. A culpa é uma condição legal diante do tribunal de Deus, o tribunal divino. A condenação não é uma metáfora, é uma sentença justa sobre os pecadores. E o pecado não é um hábito ruim que você tem. O pecado não é isso. O pecado é uma rebelião ativa contra o Rei do Universo. Isso é pecado. Esse é o significado de pecado. Sem Cristo, você não está neutro. Se Cristo não é o seu Senhor, você está condenado. Essa é a situação daqueles que não creram em Jesus. Em João, capítulo 3, versículo 18, o próprio Jesus diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mas aqui está a glória do Evangelho, nesse versículo, final do versículo 5. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aquele que é santo tomou o lugar do culpado. A ira que devia cair sobre você e sobre mim foi derramada sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus não ignorou o pecado. Ele o puniu plenamente no seu Filho, no Filho de Deus. Era para ser punido em você, no inferno. Mas ele pegou o seu pecado e levou na cruz. E a ira de Deus, a ira do Pai, caiu sobre o Filho na cruz. Por isso ele sofreu tanto. Ser salvo é ser liberto da ira de Deus. É ser arrancado do corredor da morte espiritual. É ter a sentença do pecado cancelada. Porque outro pagou o preço que você deveria pagar. Jesus pagou no seu lugar, com o sangue dele sendo derramado na cruz. Então a pergunta não é salvo do quê? A pergunta é: como você escapará se negligenciar tão grande salvação que nos foi dada? Como? O versículo 5 diz que ele nos libertou dos nossos pecados. Ele libertou da culpa. Ele libertou da condenação. Ele libertou do domínio do pecado. Isso é a redenção consumada, completa. E eu tenho uma aplicação, e a gente vai encerrando. Se Cristo te libertou, você não pertence mais ao pecado. Se ele ama você, você não vive mais como escravo. Se o sangue de Cristo foi derramado, sua vida agora pertence a ele. Porque ele pagou o preço por você. Ele comprou você pelo sangue que ele derramou na cruz. A pergunta inevitável diante de uma ministração como essa: você foi salvo ou apenas admira a mensagem de Cristo de longe? Essa resposta fica no seu coração. Porque Cristo não é apenas digno de ser estudado pela cristologia na teologia. Não. Ele não é digno somente de ser estudado. Ele é digno de ser adorado. É o que nós viemos fazer aqui. Dar adoração a este Deus glorioso que comanda todas as coisas e que enviou seu Filho amado, o seu único Filho, para morrer no nosso lugar. E eu vou para a minha conclusão.
e a gente encerra. João nos apresenta 3 glórias de Cristo. Ele é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. E então ele desce do trono e entra para tocar no nosso coração. Ele diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele está tocando no seu coração. Perceba a progressão que acontece aqui. O Cristo soberano é o Cristo que ama. O Cristo exaltado é o Cristo que sangrou na cruz. O Rei do Universo é o Redentor do seu povo. Ele não apenas falou a verdade, ele morreu pela verdade. Não apenas venceu a morte, ele venceu por nós. Ele morreu por nós. Não apenas governa os reis, ele resgatou pecadores que estavam perdidos. A cruz não foi um acidente, como eu falei. Foi uma substituição. O sangue não foi um símbolo. Foi o preço pela culpa dos pecadores. Portanto, a pergunta que ecoa no final do versículo 5 não é uma pergunta teórica, é uma pergunta pessoal. Você pertence a esse Cristo? Você foi liberto do domínio do pecado? Ou ainda está preso à sua culpa e à condenação? Qual é a condição que você se encontra agora? Se ele é testemunha fiel, você pode confiar nas suas promessas. Se Cristo é o primogênito dentre os mortos, a morte não terá a última palavra sobre você. Depois da morte, você ressuscitará, aqueles que creram em Cristo. Ou serão arrebatados, levados pelo Senhor, antes da morte. Se ele é o príncipe dos reis da terra, nenhum poder pode frustrar sua obra redentora. Ele é o príncipe dos reis da terra. Nada nem ninguém pode frustrar a obra redentora que ele realiza em você. Mas se você rejeita esse amor, se você rejeita este evangelho santo que está sendo pregado agora, se você rejeita a mensagem da cruz, resta apenas o juízo daquele que reina. Apocalipse começa não com bestas e selos, como eu falei, mas com um Cristo glorioso que ama o seu povo e que governa. E toda a revelação aponta para uma única resposta adequada à mensagem do Evangelho. Renda-se. Essa é a mensagem. Renda-se. Ou arrependa-se do seu pecado. Confie. Confie somente na obra de Cristo para a salvação. Não confie nas suas obras, que elas não podem te salvar. Adore ao Cordeiro que ressuscitou, que está assentado à destra de Deus Pai e que reina para sempre. Porque o Rei que governa a história é o mesmo que derramou o sangue para libertar pecadores, como eu e você. Sai daqui nessa noite pensando nessas verdades. Que elas ecoem no seu coração e que essas verdades produzam fé salvadora. Essas verdades é para que você seja salvo. Não para que você pereça na condenação. É para que você receba a salvação que há em Cristo Jesus. E viva
a plenitude do reino de Deus, glorificando a Deus eternamente com o nosso Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai bendito, te damos graças, Senhor, pela tua palavra, por esses momentos que o Senhor nos conduziu através da Sagrada Escritura a essas verdades tão maravilhosas do seu ser, do teu Espírito Santo, da pessoa do seu Filho bendito, Jesus. Obrigado, Pai, por essas verdades que nós aprendemos. Que o Senhor, através dessa ministração, produza nos corações fé salvadora. Que o teu Espírito Santo trabalhe no coração dos pecadores, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Que haja arrependimento e fé salvadora para a glória do teu nome. Que haja salvação, Senhor, no nosso meio. Que haja restauração. Que haja mudança de vida. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado no nosso meio, nas famílias, em cada vida aqui, Senhor. Esse é o nosso pedido, a nossa humilde oração que te fazemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.